A paz, meus irmãos, bora para mais um vídeo nesse estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo de número 43, que vai tratar da segunda ida dos irmãos de José ao Egito, e dessa vez com o Benjamim. Nós vamos ler apenas os versículos do 11 ao 15, tá bom? Diz assim: Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, aqui ele está falando do Benjamim, né? Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim. Já esse outro irmão aqui é o Simeão, né? Que ficou no Egito como garantia de que eles voltariam com Benjamim. Para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Somente até aqui, irmãos. Bom, então aqui, nesse texto, o Jacó está liberando o Benjamim para ir com seus irmãos para o Egito, né? Só que se os irmãos observarem bem, o capítulo anterior encerrou com Jacó irredutível, né? Sobre essa questão dos irmãos de José retornar para o Egito com o Benjamim, lembram? E segundo Jacó, essa hipótese estava fora de cogitação, né? O que teria acontecido que levou Jacó a mudar de ideia? Talvez no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, esteja a resposta, né? Lá diz que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ou seja, eu acredito que Deus apertou a fome, fazendo ela se tornar gravíssima, de acordo com o versículo 1 desse capítulo 43, porque, quem sabe, a vontade de Deus era que o Benjamim voltasse com seus irmãos, e o Jacó estava impedindo, sem perceber, querendo frustrar os planos de Deus. Claro que não sabemos se foi esse o motivo da fome passar de grave para gravíssima, né? É apenas uma suposição, mas o fato é que, para Deus cumprir seus propósitos em nossa vida, se for preciso, Ele vai nos apertar, irmãos. Ele vai nos pressionar, ainda que para o nosso próprio bem, né? Ele fez isso com o povo de Israel no Egito, sem querer passar o carro na frente dos bois, mas só para que os irmãos entendam, devido a essa fome que estamos vendo, era para o povo permanecer apenas 7 anos no Egito. Dizem que deserto é lugar de passagem, não é isso? Se referindo às dificuldades, mas o Egito também, né? E Egito representa o mundo. Às vezes Deus manda o crente, por exemplo, ir num barzinho, num boteco, né? Com o propósito dele semear o evangelho, a palavra de Deus, e o crente se acomoda, joga um bilharzinho, fica por ali, sendo que é para ele estar ali apenas até o propósito de Deus se cumprir. Se cumpriu, ele deve dar linha na pipa, né? Se retirar. Irmãos, Egito é lugar de passagem. Se não, quando o crente menos percebe, ele já está escravizado. E é justamente o que vai acontecer com o povo de Israel no Egito, né? Eles vão se acomodar, afinal, o governador, o segundo homem mais importante do Egito, era o irmão deles, né? Alguém da família. Só que o propósito de Deus para com o seu povo não se resumia no Egito, né? E sim conduzir o povo até Canaã, a uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil, abundante, produtiva, né? Então Deus, através de outro faraó, porque esse faraó aqui ele vai morrer, José também vai morrer, todos nós morremos, né? Então, através de outro faraó, Deus vai pressionar o povo com um trabalho cada vez mais forçado, até o povo perceber que já eram escravos e clamar a Deus por socorro, e assim saírem do comodismo, né? Os versículos do 2 ao 5 diz que o Jacó não queria liberar o Benjamim de jeito nenhum, né? O Judá teve até que protestar. Pai, aquele homem disse que se o Benjamim não for conosco, ele nem vai nos receber.
Então nós só vamos se o Senhor enviar o Benjamim com a gente. E aqui, irmãos, cabe uma observação importante. Parece que o Judá estava pecando, né? Deixando de ser submisso ao pai, porque o princípio bíblico é: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, não é isso? Só que a submissão aos pais, irmãos, ela tem três condicionais, né? A primeira é que desde que as ordens do pai, as atitudes do pai não contrariem a palavra de Deus. Claro, não é o caso aqui, né? O Jacó não estava contrariando a palavra de Deus de uma forma direta, né? Eu digo de uma forma direta porque indiretamente, né, a vontade de Deus era que o Benjamim fosse para o Egito, né? E depois todo o povo de Israel, o Jacó e os seus filhos, seus netos também fossem para lá, né? A segunda condicional para a submissão aos pais é desde que o homem esteja solteiro, né? A partir do momento que ele se casa, deixará o pai e a mãe não somente no espaço geográfico, mas também a dependência do pai para tudo. Qual a mulher que aceita um marido barbado fazendo tudo que o pai manda, né? Consultando o pai se pode fazer isso ou aquilo. E o Judá já tinha 5 filhos, lembra lá do capítulo 38, né? O o Onã, o Selá. Depois ele teve o Pérez e Zerá com a nora Tamar, né? Não podemos confundir aqui, irmãos, honra com submissão. Honrar, respeitar pai e mãe, isso deve ser por toda a vida, né? Você pode ter 100 anos de vida, mas se o seu pai tem 120 e ele ainda vive, você deve honrá-lo, né? Você deve respeitá-lo como seu pai, mas a submissão é diferente, né? Chega numa certa idade que os pais é quem devem ser submissos, né? No sentido de serem orientados, serem cuidados pelo filho, por estarem impossibilitados de decidir, de discernir entre a mão direita e a esquerda, né? Acontece muito devido a alguma doença mental. Já a terceira condicional para os filhos serem submissos aos pais, aí sim, essa se encaixa nesse contexto do Jacó com seus filhos, né? Desde que os pais não ajam com incoerência, né? Como assim, irmão? Pensa comigo, o Jacó ele estava impedindo que o Benjamim fosse para o Egito com medo dele não retornar, não é isso? Sendo que o Simeão já não voltaria se o Benjamim não fosse, já que ele ficou como garantia, né? Como penhor, como fiador no Egito, além de todos os demais filhos do Jacó, inclusive o próprio Jacó, morrerem de fome, né? Ou seja, por causa de a família toda, pai, 10 filhos, netos, todos morreriam de fome, né? Claro que supostamente, né, nós estamos vendo que é tudo uma estratégia do José, mas enfim, quem que está certo aqui nessa situação, irmãos? O Jacó, que queria preservar o Benjamim, ou o Judá, querendo preservar a vida de toda a família? Percebe? Então Judá não estava pecando ao contrariar o pai, o chefe do clã, ao desobedecê-lo nesse caso, né, nessa circunstância. Bom, ao perceber que não tinha jeito, restou ao Jacó lamentar pelos filhos terem dito ao governador que havia outro filho mais novo que ficou com o pai. Por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles se justificaram, né? Ah, pai, ele perguntou se tinha outro. Como que a gente ia saber que ele ia exigir que o Benjamim fosse também? Foi quando então o Judá chamou para si a responsabilidade, né? Pode mandar o Benjamim, que se ele não voltar, eu serei culpado. Pode requerer de mim. E é bom decidir logo, porque se o Senhor não tivesse nos impedido, nós já teríamos ido e retornado. Foi quando então o Jacó decidiu enviar o Benjamim com seus irmãos, né? Os irmãos perceberam que o Jacó ele usou a mesma estratégia quando ele foi se encontrar com o Esaú. Ele enviou presentes na frente, né? Agora aqui nesse caso foi bálsamo, mel, mirra, para apaziguar, agora ao invés do Esaú, o coração do governador José. E isso não significa falta de fé e nem contradição com a oração que ele fez antes de reencontrar com Esaú, e nem quando ele diz aqui, né, o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim. E depois manda presentes, né? Ele está confiando nos presentes ou ele está confiando na fé em Deus?
Claro que aqui não é falta de fé, né? Acontece que a fé deve ser seguida de ação, assim como a oração também, né? Se eu orar a Deus para mover o coração de alguém e através da minha atitude eu provocar a ira desse alguém, Deus não vai atender a minha oração, né? Então, irmãos, a nossa oração e a nossa fé, elas devem ser acompanhadas de atitudes, né? Atitudes de benevolência, de hospitalidade, de generosidade, né? Foi isso que o Jacó fez aqui. Os irmãos de José, então, pegaram os presentes e partiram novamente para o Egito, e agora com o Benjamim. Quando José viu o Benjamim, ele logo mudou o tom de voz, aquela aspereza toda deu lugar para palavras mais brandas, né? Ele deu ordem para que seus servos preparassem um banquete para os seus irmãos. O mais emocionante nessa história é que o José, ao chegar perto do Benjamim, ele não se conteve e saiu novamente para chorar escondido. E ao voltar, ele mandou que todos se assentassem por ordem de idade, né? Do maior até o menor, e ali naquela mesa para banquetear, ele deu uma porção 5 vezes mais para o Benjamim. E o capítulo então encerra com eles banqueteando, né? E quais lições eu posso extrair de tudo isso para a minha vida espiritual, irmãos? Além de tudo que nós já falamos. A primeira está na atitude de Judá, em chamar a responsabilidade para si, mostrando agora uma maturidade que até então ele não tinha, né? Com isso eu aprendo que as dificuldades são oportunidades que temos para amadurecer, para sermos experientes, né? Agora, se eu fugir da responsabilidade, se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, não só a minha força será pequena, como também a minha maturidade, né? Irmãos, as dificuldades eu costumo comparar como halteres de um fisiculturista, né? Que deixa o corpo todo dolorido no início, mas o resultado final será um corpo bem modulado, musculoso, forte, e com o tempo o corpo não vai nem doer mais porque já estará acostumado, né? Assim também são as dificuldades, né? Os desafios que a vida oferece com a permissão de Deus, né? Elas servem para exercitarmos a nossa fé. Muitas vezes ela dói na alma devido à nossa imaturidade, né? Mas com o tempo certamente seremos como o apóstolo Paulo, né? Teremos prazer nas aflições porque sabemos que a graça de Deus vai nos aperfeiçoar através delas. Outra lição muito importante está na atitude do José, em não guardar ressentimento dos seus irmãos, né? Ele cumpriu literalmente o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, né? Provérbios, capítulo 25, versículo 21 também diz isso. Mas que inimigo é esse que o apóstolo Paulo e Salomão se referem? É o diabo? Se ele tiver fome, nós devemos dar a ele de comer? Os irmãos sabem que o diabo, por ser espírito, ele não se alimenta de carne, né? Óbvio. Mas ele se alimenta das obras da carne, né? Tem pessoas que praticam tanto as obras da carne, desenfreadamente, que parece que está achando que vai matar o diabo sufocado, né? Mas não vai mesmo, né? Ele é insaciável quando se fala em obras da carne. Irmãos, esses inimigos que Paulo e Salomão se referem são os nossos familiares, né? Familiares que nos perseguem. Foi o Senhor Jesus quem disse isso, né? Os inimigos dos homens serão seus familiares. São esses inimigos que devemos amar e dar-lhe de comer. E foi exatamente o que o José fez, né? Outra lição a se destacar nesse capítulo 43 é que o Jacó já estava chegando nos 130 anos, irmãos, e o coração dele ainda estava pegado no filho Benjamim. Parece que o Jacó não conhecia a história do seu avô Abraão, né? Que estava disposto a sacrificar o Isaque. Irmãos, nós precisamos falar do nosso Deus e dos seus feitos aos nossos filhos, netos, do que ele tem feito na nossa vida, né? Isso é fundamental para a confiança deles em meio às adversidades que enfrentarão, né? Falamos sobre isso num dos vídeos anteriores. Isso aconteceu com a geração após os anciãos da época de Josué, né? Levantou-se uma geração em Israel que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos no deserto. Por que que não conheciam? Porque não ouviram, né? Como ouvirão se não há quem pregue, se não há quem testifique, né? Vale destacar também, irmãos, que o fato do José, usado por Deus, colocar os filhos por ordem de idade na mesa,
confirma também o que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 33 e 40, que Deus não é Deus de confusão, né? Mas de ordem e decência. Você observa a organização de Deus também na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Quando ele separou a multidão em grupos para facilitar a distribuição. E da mesma forma, Deus quer colocar ordem também em tudo na nossa vida, né? Na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, enfim. Fato é que houve o princípio da reconciliação aqui de José com seus irmãos, né? Essa reconciliação estava começando para que eles pudessem se assentar à mesa com José. E da mesma forma, a promessa de assentarmos à mesa com o bisavô, o avô e o pai de José, o Abraão, o Isaac e o Jacó, são para aqueles que se reconciliarem uns com os outros, né, com seus irmãos. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 14 da sua carta, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É porque paz e santificação andam de mãos dadas, né? Não tem como eu levar uma vida de santificação vivendo em desavenças com o irmão. Porque se estivermos nessa situação, não iremos assentar à mesa com Jesus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os salvos em todo o mundo, né? Primeiro a reconciliação, depois a mesa. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 44. Deus abençoe a todos e até lá.